Dia da Consciência Negra. A primeira vez que eu ouvi este nome sobre, esta informação sobre o Dia da Consciência Negra, então soltou uma pulga na minha orelha, tipo, o que isso significa? Basicamente, por eu ser alguém que de alguma forma tento gravar certos vídeos para a internet e também assisto alguns vídeos também referente ao Brasil, tanto como outros países que falam português, mas me influencio cada vez mais assistindo vários vídeos do Brasil. Então, acabei vendo uma reportagem que fala que no dia 20 de novembro de cada ano se comemora o Dia da Consciência Negra. Então, aquela curiosidade não faltou de poder perceber como assim Dia da Consciência Negra e basicamente por que esse dia é considerado assim. Então fui atrás de certas informações, que as mesmas informações irei compartilhar convosco hoje em dia, o que se lembra no Dia da Consciência Negra. Então, se a ti também de alguma forma tem a curiosidade de poder saber mais ou menos por que se lembra nessa data o Dia da Consciência Negra, já te convido a assistir o vídeo até o final. Então, para aquele que também já sabe, também da mesma forma, o convido a assistir o vídeo até o final, porque acredito que talvez pode haver um fato que de alguma forma também seja interessante de saber sobre essa questão. Lembrando que o que eu vou pôr neste vídeo, os fatos que vou compartilhar com vocês neste vídeo, são fatos que também de alguma forma são resumidos. Eu não sei muito, então acredito que aqueles também que saber algo extra sobre o assunto poderão deixar também nos comentários. Então, já falei muito, vamos para o vídeo. Então, para o começo de tudo, como já é sabido, como já tenho falado em vários vídeos aqui do canal, sobre a escravização dos povos africanos. Então, o povo africano era levado para o Brasil, e tanto como outras colônias na América, que de alguma forma havia o comércio de escravos. Então lá naquele grupo também que eu expliquei sobre os quilombos, como surgiram os quilombos, inclusive para quem puder querer saber basicamente o que são quilombos, como eles surgiram também, irei deixar no final desse vídeo um link, ou na descrição desse vídeo um link sobre este vídeo. Mas então, naqueles quilombos tudo mais, então houve um quilombo que de uma certa forma foi mais conhecido, que é o quilombo de Palmares. Neste quilombo existia um líder lá, existiam líderes neste caso, mas o líder que de alguma forma começou a se destacar naquele quilombo, que é o quilombo de Palmares, foi o líder Ganga Zumba. E o mesmo de alguma forma fez um feito que de alguma forma acabou o tornando cada vez mais popular e veio a se conhecer até os dias de hoje. Foi o fato de ele conseguir um acordo com o governador local, que o acordo consistia em garantir que todo aquele recém-nascido que nascesse fora do campo de escravatura, nascesse naquele quilombo, que era quilombo de Palmares, passasse a se considerar como basicamente hoje em dia dizemos de nacionalidade daquele quilombo, ou um cidadão daquele quilombo. Um recém-nascido que era nascido naquele local não era escravo de ninguém, porque de alguma forma nasceu fora da propriedade daquele senhor. Mas os escravos que de alguma forma fugiram de uma propriedade, de uma certa forma, aquilo significava que se o dono de alguma forma viesse atrás dos seus escravos, eles tinham como obrigação devolver aqueles escravos que de alguma forma fugiram daquele senhor. Mas se de alguma forma tiveram um bebê naquele local, aquele bebê já era um integrante, um cidadão daquele quilombo que não tinha nenhuma obrigação de ser devolvido. Então, basicamente, havendo este acordo, mesmo assim, algumas pessoas estiveram de alguma forma contra aquele acordo. Entre essas pessoas, um deles era o seu sobrinho. Então, basicamente, tiveram suas razões de estarem de acordo, de estarem contra aquele acordo, tendo em conta que as mesmas pessoas fugiam daquele local, não porque de alguma conseguia notar a tamanha injustiça, mas na altura o negro era propriedade mesmo, então várias pessoas olhavam para essa forma. É claro que nem todos naquela altura tinham o mesmo pensamento, já existiam pessoas abolicionistas naquele local que de alguma forma queriam abolir com a escravatura. Então, havendo contradições, o próprio líder, que é Ganga Zumba, chegou a ser destituído do cargo do líder, que basicamente como se fosse o rei daquela comunidade, e mais tarde ele veio a sofrendo um assassinato trágico, perdendo a sua vida. Mas com isso, o seu sobrinho, que era o Zumbi, veio a se tornar o líder, ou melhor, o rei daquela população, daquela comunidade. Então, nas mãos dele
na liderança desse zumbi, aquele quilombo de Palmar veio se tornar um dos quilombos mais resistentes, que mais resistiu às investidas dos colonizadores, tanto como dos senhores de terras, que de alguma forma acreditavam que aquelas pessoas faziam parte das suas propriedades. Então, havendo estas investidas sempre, então chegou um dado momento em que o próprio quilombo de Palmares não resistiu às investidas, tendo em conta que o homem branco, quando vinha atacando o homem negro, então o homem branco é alguém que já tinha tecnologia um pouco avançada, enquanto que os escravos, neste caso, eles tinham uma tecnologia mais aquela arcaica. Então, de uma certa forma, a sua defesa não era tão eficaz contra aqueles invasores. E como finalidade, o quilombo veio a ser destruído, várias pessoas massacradas, e o líder do grupo, que era o zumbi, conseguiu fugir daquele ataque. E mais tarde ele mesmo veio a ser capturado. E na sua captura vieram ali cortar a cabeça e levaram aquela cabeça do zumbi, foram exibindo a mesma cabeça numa praça pública. Então, tendo em conta que a data que foi cortado a cabeça a este líder quilombola, que é o zumbi, foi no dia 20 de novembro de 1695. Então, basicamente, esta data acabou sendo uma das datas marcantes daquilo que passou o povo africano na América, que basicamente acabou se tornando esta data como uma data que de alguma forma comemorativa e uma data de lembrança a todos sobre o sofrimento que a escravidão trouxe. Então, de uma certa forma, o dia 20 de novembro de todos os anos vem se considerando como o dia da consciência negra, que de alguma forma serve como uma data de reflexão sobre o sacrifício de várias vidas humanas, de vários escravos que de alguma forma lutaram, se sacrificaram com o objetivo de conseguirem ter a sua liberdade, conseguirem sair da escravatura. Então, de uma certa forma, quando chega todos os dias 20 de novembro de cada ano, no Brasil, se comemora o Dia da Consciência Negra, que tem como objetivo de ser uma data de reflexão e lembrar a todo o sacrifício que houve naquele tempo do povo, neste caso, na luta contra a escravidão. Bom, eu me chamo José, como já dizia no princípio, a informação que eu tenho sobre este assunto é informação limitada, então pratique de alguma forma ter informação extra, podendo agregar ou adicionar a este vídeo. Os comentários estão livres, estão abertos para o comentário de todos, para a contribuição de todos. E o meu muito obrigado por me acompanhar até este exato momento do vídeo. E neste caso, agradeço bastante pela companhia de todos. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos o vídeo de hoje. Bom, me dispenso na esperança de nos vermos no próximo vídeo.